Vamos falar um pouquinho então do poder feminino, né? O que eu chamo de poder feminino? Eu chamo de poder feminino essa energia que está em nós, essa energia que quer você queira, quer não, ela é sua, ela está aí dentro e se ela for olhada com respeito, ela faz você dar uma guinada, ela te faz virar um mulherão, né? Não que você não seja, você já é com certeza, mas eu experimentei isso. Então eu tinha já uma pegada super legal, é isso, é aquilo, bababá. Mas a hora que eu me conectei ao meu centro de poder feminino, gente, é uma coisa que só quem experimenta para saber. E tem uma paciente que essa semana ela ainda falou, Perla, é muito interessante. Falo paciente, gente, porque quando eu atendo, enfim, quando usa acupuntura, algumas outras coisas, eu ainda chamo de paciente, né? Carlinha tá aqui e me entende, porque nós da fisioterapia a gente tem muito essa coisa. E aí em algumas áreas é cliente, em outras é partilhante, mas enfim. Essa semana ainda uma paciente falou, Perla, é uma sensação muito interessante, porque eu tento trazer para as pessoas o porquê dessa minha transformação, o porquê de como eu estou indo fazendo uma caminhada, né? Ela fala, e quando eu falo que foi acessar a minha energia feminina, fazer as pazes com o meu sagrado feminino e o masculino, que é trabalhar a energia sexual de uma maneira como sendo uma energia sagrada, e todo esse paranauê que eu falo, ela falou, as pessoas não entendem, né? Então, sabe, eu falo assim, sabe o que você faz? Marca uma sessão com a Perla, assiste as lives dela, vê tudo que ela fala, porque aí você vai entender. E outra, você tem que experimentar. Então, gente, é assim, poder feminino é uma vivência, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Porque a maioria que está aqui já está acostumada com essa minha fala. Poder feminino é algo que está entranhado em nós, né? Eu falo entranhado porque tá lá na sua região íntima, tá lá no seu ventre, tá lá no seu útero, nos seus ciclos, independente se você tem útero, se você já tirou, se você menstrua, se já está na menopausa. Poder feminino é algo que é nosso e que a cada dia que eu acesso mais e mais este poder, eu consigo trazer muito mais luz, muito mais leveza, muito mais alegria. Gente, de verdade, eu chego a me emocionar. Tudo bem que eu sou uma emocional, eu posso. Mas, gente, é muito lindo, porque outro dia numa live, foi numa live ou alguma coisa fechada, enfim, uma das pessoas que estava assistindo falou, Perla, depois que eu comecei a fazer todas as coisas que você fala, eu já estava numa fase de climatério, é o meu caso, Perla, estou nessa. Ela falou, e eu comecei a perceber que eu estava ovulando de novo. Eu comecei a perceber maior lubrificação vaginal. Ela falou, e gente, é isso mesmo, porque nós mulheres somos lubrificadas. Nós mulheres temos um ventre maravilhoso. Os nossos ciclos são bonitos e não eram para ser doloridos, não era para a menstruação ser um saco na nossa vida. E foi sendo transformado. Tanto que hoje em dia já está mudando, muitas pessoas assim como eu falam disso, mas menstruação faz parte da nossa vida e nós somos cíclicas. E gente, se a gente souber usar o poder da nossa ciclicidade, olha, eu consegui falar certo, porque em geral eu me enrolo quando eu falo essa palavra. É igual uma outra palavra que o Eric usava muito e eu falava, gente, eu não consigo repetir. Emaranhamento. Gente, acho que minha língua tá mais solta. Já vou ler os comentários aqui, tá? Renê, sua lindona. Então,
Se eu pegar os meus ciclos e souber usar, tipo, ainda agora estamos na lua cheia. Lua cheia é isso, gente. Lua cheia é esplendor. Lua cheia eu tô o máximo. E isso tem uma relação lá no meu ciclo. Quando eu consigo, lua minguante, é lá perto de menstruar, eu tô mais quieta. Cara, aceita que você tá mais quieta, para de brigar. Ah, eu tô num movimento que não dá. Então, por exemplo, eu confesso que eu sempre tô criativa, mas é porque eu uso muito a minha energia sexual dessa maneira. Mas eu tô numa fase muito criativa, aproveito, vou lá e faço tudo que eu tenho que fazer, que precise da minha criatividade, que precise da minha explosão de energia. Tô numa fase mais quietinha, da minguante, de ficar quieta, vou menstruar, vou lá e me recolho se possível, fico mais no meu silêncio. Então, gente, assim, nossos ciclos são poderosos, sim. Menopausa não é fim da vida. Para de repetir isso se você repete. Menopausa é só mais uma fase da vida da mulher. E aos olhos, principalmente da cultura oriental, aprendi muito isso, né, na minha especialização em acupuntura e muito do que eu estudo sobre a parte tântrica, né, de medicina ayurvédica e tal. E a Karina Klein fala muito disso também. Gente, a fase da anciã, da sacerdotisa, da mulher sábia, cara, é vida. Por quê? Quando nós estamos na menopausa, nós já vivemos uma fase intensa de produção, de criação, né, de procriação e etc. E não ter mais óvulos férteis não é fim da vida, não. É uma outra fase onde você está empoderada, você sabe o que você quer, você faz o que você quer. Em geral, a gente já tem uma condição financeira ou está muito perto de ter uma condição financeira melhor. Se tem filhos, na maioria dos casos os filhos já estão crescidos e conseguem já trilhar seus caminhos. E, gente, é hora de sentar e rebolar, sabe assim? Ai, não, porque a minha libido acabou. Cara, às vezes a sua libido acabou lá atrás, sabe? Então não vou tirar a importância das alterações hormonais. A alteração hormonal que acontece no nosso corpo na fase aí, né, dos ciclos, não tem como, né? Então vai ter uma mudança de estrógeno e progesterona que sim, eu vou deixar de produzir filhos, eu vou, né, eu não estarei mais fértil nesse sentido. Podem vir algumas alterações para o meu corpo? Podem, mas já estou numa fase, gente, que eu estou cancelando tudo isso. Por quê? Muitas vezes eu já estou trazendo uma grande... Eu estou acarretando, né, um monte de coisas para minha vida que não é a menopausa que trouxe. Cara, às vezes são décadas que você está vivendo de uma maneira, sabe? Sem ser saudável, sem fazer coisas que você gosta, conectada excessivamente com a energia Yang, deixando a nossa energia de poder, que é a Yin, de lado, né? Brigando com o ciclo, tomando remédio à torta e à direita. E aqui, gente, é sem nenhum julgamento, porque eu já fiz tudo isso. Eu já achei que menstruar era um trem que eu nunca... Pra que eu quero isso? Eu era super a favor daquela... Gente, eu não tenho vergonha de falar. Eu era super a favor daquela pílula que a gente não menstrua, sabe? Eu falava, pra que menstrua, criatura? Nossa, por que Deus fez isso com a gente? Então, assim, hoje resgatei. Mas para isso eu precisei tirar meu útero. E aí eu fui tirar o meu útero, passei por algumas situações e estava entrando no climatério, estou teoricamente em nível de hormônios e já era para eu estar tomando alguma coisa, segundo o meu ginecologista. E aí, para surpresa dele, né, não minha, porque eu já tinha percebido, há meses, gente, eu sinto, sabe aquela geleinha, aquela melequinha que sai quando a gente ovula?
há meses eu voltei a sentir aquilo. Por quê? Cada vez que eu faço protocolo com alguém, eu também estou trabalhando a minha energia. E aí é muito interessante que ele parou, ele olhou, ele falou, Perla, faz 1 ano e meio que os seus hormônios estacionaram. Olha, eu achei que você já ia estar quase 1 ano tomando alguma medicação. Mas sabe ele que não pretendo, né? Mas então são esses olhares. E eu deixo de ir no ginecologista? Não. Por quê? A gente precisa fazer os exames preventivos. Aliás, esse é o meu interessante ponto de vista. Então eu não deixo de ir no médico, de ouvir todos os conselhos dele, tudo que ele tem para falar. Mas eu tô lá fazendo todos os meus paranauês. E entrei neste auê por quê? Porque, gente, é o nosso poder feminino. E foi deixado de lado, a gente traz um monte de crenças. Nossa, gente, sério, para eu estar falando com você sobre isso, eu passei por muito lerê, sabe assim? E hoje eu acho maravilhoso ser mulher, sabe? Hoje eu acho que assim, se a cada dia a mais eu puder trazer uma fagulhinha, né, desse esplendor que é ser mulher, eu quero. É fácil? Não necessariamente, né? Porque é toda essa caminhada, mas é uma caminhada que vale muito a pena, né? Então assim, super enveredei aí, vi que muita gente entrou, super enveredei por esse caminho, porque nosso ventre, nossa região íntima, nossa energia feminina engatilhada ali, fazendo um movimento, a interação com a energia masculina. Os sagrados, gente, sagrado, eles caminham de mãos dadas. Não dá para eu ficar bem com o meu sagrado feminino e fingir que o masculino não existe. Não, porque é metade minha de cada um. Então, nós não somos uma coisa linear, sabe? Aquela coisinha que é isso ou é aquilo. Não. Não sei se faz sentido para vocês, tá? Me falem aí, podem colocar dúvidas, inclusive, e já, Renê, vou ler seus comentários. Bom dia, Cá, bom dia, Sônia, suas lindonas. Cá, falei agorinha sobre algumas coisas que você também fala sobre ciclos, né? E sobre como é lindo, né, ser a anciã, essa fase, né, da maturidade. Então, assim, como os ciclos são importantes na nossa vida, né, Cá? E como que saber olhar para eles representa uma maturidade mesmo, né? E deixar de sofrer com eles, né? Ainda falei que você também fala muito disso com o olhar da cabala, com um outro olhar que eu acho muito lindo também. Bom dia, Rosicler, sua lindona, Rô, Mara, Nice. Ai, Carol, que saudade de tu. Ai, gente, tô precisando aí de uns abraços, gente. O abraço da Carol, eu acho que é um dos melhores do mundo, sabe? Aquele abraço de urso, assim, que te pega e você fica. Mas, enfim, gente, tô aqui falando de poder feminino e entrei, meninas, aí num caminho que eu amo, né? Que é falar realmente sobre assoalho pélvico feminino, como que se ele for bem olhado, como que se ele for bem cuidado, ele traz um poder gigante, né? Como que olhar, por exemplo, por que dói, por que tá tenso, por que eu tô tendo candidíase de repetição, por que eu não me toco, por que eu não, sabe, porque eu não me permito olhar para essa região, ou por que eu me toco muito, por que para mim é uma região super valorizada, sabe? Todo esse olhar faz muito sentido. E aí, a hora que eu encontro o caminho do meio, traz leveza, né? O meu ventre, gente, é o trem mais esplendoroso da nossa vida. Quem gestou um filho sabe disso. Eu não gestei, e é por opção mesmo, mas o ventre é lindo, né? Então, quem gestou sabe quão magnífico é o nosso ventre, o poder que o nosso ventre tem. Só que aí o que acontece? Foram lá e aprisionaram, né? Aprisionaram nos espartilhos, aprisionaram nas roupas,
no abdômen que tem que ser chapado, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Não tô falando de postura, né, gente? Minha parte fisioterapeuta esguela nessa hora, mas é um equilíbrio, né? Aprisionaram em roupas que nos prendem, que nos, sabe, que não ficam legais, mas a gente não pode ser vista. E aí quando a gente vai lá e vê aquelas dançarinas, né, de dança do ventre, com aquelas roupas maravilhosas, o que elas estão movimentando? O ventre. E aí a gente fica encantada, eu pelo menos acho lindo, eu fico ali parecendo, sabe? Nossa, eu vou na dança, eu vou no movimento. E o nosso ventre, para ser liberto, ele tem que... Você precisa se liberar de crenças e ele precisa de movimento, ele precisa... E não é um movimento, é essa a minha proposta no Dança Íntima. A proposta no Dança Íntima é trazer para o dia a dia algumas coisas de dança que não vai ter aquele monte de coisinhas que tem, sabe? Então, eu tenho que fazer isso, você tem que pôr a roupa assim, você tem que usar a música tal. Não, gente, nós vamos fazer no Dança Íntima um protocolo que vai ser seu, para o seu assoalho pélvico e o seu movimento de dança. Então, tipo, eu vou estar... Então eu vou fazer de um jeito. De repente a Karina vai fazer de outro, a Lê de outro, a Cris de outro. Porque é a sua dança, sem aquele monte de regras, sem aquele monte de situações, sabe? Então eu tem que ser no dia tal. Não, a gente vai quebrar isso tudo. Por quê? Porque senão, de novo... Ai, gente, o trem já... Olha lá, eu falei que eu não encaixei direito o celular. Eita. Porque senão, de novo, gente... Desculpa aí a minha balançada. Senão, de novo, eu tô começando com regras, com bloqueios, com crenças, né? Então, essa é a proposta. É por isso que eu fico dançando lá nos Reels. Porque, gente, vamos nos liberar, né? E a proposta do Dança Íntima, né, que vai ser essa jornada de movimentos, é justamente isso. Trazer para o seu dia a dia o seu movimento, a sua pegada, a sua maneira de fazer. Vou dar algumas dicas de como é melhor e como não é tão legal, mas sem fechar a mente, tá? Então, é ventre livre. Vou ler aqui, gente, senão eu embalo. Ai, não tô gostando do meu celular escorregando de novo. Tem muito comentário, senão depois fica muito para trás, né? Bom dia, Jô, sua lindona. Jô, você falou que não ia dar, né? Ela arrumou um jeitinho. Perla, sua linda, amo tu. Gratidão. Bom, eu já vinha caminhando nesse sentido, mas com um pouco de resistência e crenças. Graças a você, aos nossos papos, lives e o curso das deusas, tudo tomou outra proporção. Gratidão a minha, Renê. Acho muito linda a sua história também. E é aquilo, né? Não gostar de sexo. Vou falar assim, né, gente? Ai, não vou ser bloqueada. Ou não, gostar ou não gostar, às vezes são crenças, né? E às vezes a gente vai trazendo um monte de medos, a gente vai carregando um monte de culpa, sabe? E a hora que vê a gente tá emaranhada num mundo que a gente nem sabe como entrou. Então, assim, eu acho linda a sua história, a sua caminhada, né? E tamo junto sempre, né? Eu acho que faz muito parte ir falando e ir trazendo. E a empatia com outras mulheres aumentou muito, só a gratidão. É isso que é legal, porque, gente, ainda eu comento muito com as meninas, principalmente com a Alê. Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui o trenzinho. Não sei porque que mexeu tanto. Eu comento muito com a Alê que quando eu uso a camiseta do Prospere dela, eu me amo e sou correspondida, os homens passam e não tá me paquerando, nada assim, se tiver nem percebo. Eles olham e falam, nossa, que legal. Ai, que máximo! Nossa, parabéns! Que legal! As mulheres passam e olham assim. Sabe? Então, assim, nós mulheres, quando nós não estamos tão bem na nossa energia, quando nós estamos muito adoecidas, a gente compete, a gente às vezes briga, às vezes a gente não tem a empatia, às vezes a gente acha que é mimimi,
né? Aí entra o ciúme, e olha, gente, que eu sou um ser ciumento, hein? Mas super equilibrada agora. Então, a gente entra nos padrões, que é isso, às vezes nos falta empatia. E quando a minha empatia com a mulher melhora e também eu deixo de brigar com o homem, né, de competir, né, com o masculino, cara, porque muita coisa está sendo revista dentro de mim, né? E eu estou fazendo as pazes com as minhas energias. Então, em geral, Renê, é isso. Eu vou melhorando e aí eu olho para aquela mulher e tá tudo certo, né? Se ela tá tendo aquela atitude, coisa assim. Se ela quiser ser ajudada, às vezes a gente até, né, dispõe alguma, né, de conversar e coisa e tal, se for necessário e sem nenhuma arrogância, nada assim. Mas se não, é a caminhada dela, né? E a gente não julga, porque aí a gente também já não tá mais se julgando, porque quando eu tô julgando o outro, eu tô falando mais de mim do que dele. Então, é toda essa pegada. E sim, a empatia com as outras mulheres aumenta muito. Gratidão a minha, lindona. Aí, bom. Eu acho lindo a Rose Claire chamar de alma linda, gente. Eu acho extremamente carinhoso. Ai, obrigada, Carol. Senti aqui seu abraço de ursa. Abraço coração com coração. É maravilhoso. Traz muita paz, carinho e acolhimento. Sim, Cris. É uma delícia, né? E aqueles abraços que você fica assim, ó, você nunca quer sair. E a Carol compra tanto pão, gente, porque eu tenho essa fama que foi criada. Aí vem. Oiê, tô na fase da anciã também. Aprendi com a Karina a reverenciar essa fase. Sim, e é muito lindo, né, Rô? A gente fica numa paz gigante. Claro que não é um movimento do dia para noite, uma coisa só, é uma caminhada, né? Então a gente vai, então eu vou fazendo as pazes com as minhas energias, eu vou fazendo as pazes com os sagrados, eu vou mobilizando a minha energia sexual de uma outra maneira, né? Esse conjunto eu chamo de energia íntima. Então a gente vai fazendo toda essa coisa, sabe? Com a pegada de expansão da consciência, de não julgar, porque aí eu tô mais falando de mim do que do outro, enfim. Aí eu começo a olhar os meus ciclos, eu começo a mudar o meu olhar sobre sexualidade. Eu quero prosperar, eu escolho prosperar financeiramente e ter um relacionamento amoroso saudável, sabe? Então aí você vai, e aí você vai vendo que você está na melhor fase da sua vida, ainda que você não menstrue mais, né? Eu acho esplendoroso. Perla, uma pergunta. Não sei se você irá falar sobre isso hoje à noite no encontro, sobre a mulher não ter mais útero. Se isso influencia algo negativamente ou não. Então, Mara, é uma coisa que eu já venho falando bastante. Eu te confesso que não tá tão na pegada de hoje, não. Eu vou falar um pouco de ventre hoje à noite, não tem como, né, gente? Ai, eu sempre tenho que falar dos meus queridos. Mas assim, não influencia. O que acontece? Em nível hormonal, então vou falar em nível da medicina ocidental. É uma coisa que eu vivencio porque eu também não tenho útero. Tem algumas maneiras, tem a retirada do útero com os ovários, que tira tudo. E aí a mulher deixa de produzir hormônios, às vezes precocemente, dependendo do médico, ele faz reposição ou não. E não entro jamais nessa questão, porque eu acho que é extremamente pessoal. Não me sinto à vontade de comentar se é certo ou errado, até porque eu não penso que tem certo ou errado. Acho que cada caso é um caso. Eu, por exemplo, quando tiver que usar alguma coisa, vai ser todo um olhar, ok? Então, assim, tem às vezes esse fator, tá, Mara? Mas que aí é uma coisa que você escolhe o que fazer. E tem a cirurgia que não retira que só retira o útero, né? Deixa um pedacinho ali do útero, porque, gente, o útero ele tem uma parte assim com o colo, e aí dele eu não tenho nenhuma imagem aqui. Depois eu posso disponibilizar uma imagem no Stories, só para vocês terem noção, tá? Vão lá no meu Stories que depois eu vou colocar uma imagem do útero. E aí tem as trompas e tem os ovários. E aí tem médico que deixa, então, uma parte do útero, porque o útero não é um trem vazio, ele não é oco, né? Ele tem uma parte que é oca, só que ele tem fim.
Todo mundo acha que tipo, ai, se eu puser um brinquedinho lá dentro, ele vai sumir. Não, gente, não vai parar lá em intestino e nada, não. Por quê? Tem uma camada ali protegendo, né? É músculo. Então, às vezes tira o útero, mas fica, né? Os ovários, estou mostrando aqui porque os ovários ficam assim, e o colo, né? O colo e os ovários logo em cima. Nessa situação, que por exemplo é a minha, eu continuei produzindo os hormônios, né? A única coisa que agora realmente já estava declinando, que aí já é uma conjunção ali física. Mas não tem problema, porque você tirou, Mara, só o órgão físico. A representação energética do útero continua aí. Tanto que hoje, nossa, eu sinto de uma maneira muito mais forte do que quando eu tinha. Porque quando eu tinha, eu não olhava para ele era cheio de mioma. Eu xingava pra caramba ter um útero, sabe? Então, assim, não tem problema, não influencia. O que eu olho enquanto fisioterapeuta que trabalha com exercícios às vezes, quando a gente tira o útero, principalmente se tirar o colo, perde um pouco de sustentação nas paredes ali da musculatura vaginal. E aí passa a ser muito mais importante ter um protocolo de ativação, de fortalecimento ali dos exercícios da musculatura vaginal, porque ela tende a cair mais, ficar mais flácida, isso anatomicamente falando. Agora, não tem nenhuma influência negativa, fica tranquila. O que talvez seja necessário é você mudar o seu olhar em relação a todo esse aspecto, né? E, inclusive, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla é tudo que eu penso, tudo que eu trago para poder virar um comando. Então, tipo assim, se você, todas aqui, gente, para e olha, aquela coisa de ficar repetindo, isso não vai dar certo. Tá vendo? Ser mulher é assim. Eu tirei o útero e não sei o que lá. Não. Então, corta comandos que de repente você possa dar, sabe? Do tipo, é porque eu tirei o útero que eu estou assim. Não. Então, começa a olhar. Esse é um olhar que o Bruno me trouxe, o Bruno Raoni, e que desde então eu tenho colocado muito, né? O quanto que pequenos comandos que eu vou dando, baseado em algumas coisas que eu acho que vai acontecer, de repente acontece. Então, é essa caminhada. Te respondi, Mara, mas não influencia negativamente em aspecto energético, tá? Porque a representação energética do seu útero continua aí. Única coisa realmente que é muito legal, e isso particularmente eu faço, é o trabalho dos exercícios íntimos e às vezes mexer um pouquinho ali na sua musculatura abdominal, porque o intestino vem mais para frente, mas isso é aspecto anatômico, é uma parte muito de fisioterapia que eu nem fico falando. Depois, se você quiser, você me chama que a gente conversa melhor sobre isso, mas sobre o aspecto físico mesmo, sabe assim? De desconfortos e tal, mas não tem nenhum problema, tá? Sinta-se abraçada, Perla. Deus te abençoe, querida. Gente, a Cris, ela é puro amor. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos e trazer luz. Gratidão a minha de estar sempre junto, Cris. Já Sônia, sua lindona. Bom dia, Marta. Marta também está sempre junto. E você, Perla, me ensinou a reverenciar meu sagrado feminino e meu útero. Sim, Rô, eu acho lindo e eu cito muito o exemplo da Rô. Porque foi uma sessão muito forte quando a gente fez, porque a Rô fez no individual, né, comigo, e foi uma sessão muito forte. E depois, toda vez, a Rô sempre me fala, Perla, quando eu preciso, né, quando eu tô precisando de um gás, algo assim, eu vou lá e visualizo o meu útero com flores. E por quê, gente? Parece fácil, né, porque é uma das visualizações que eu faço na meditação orgásmica. Parece super tranquilo, mas não, gente. Tem referência, né, de mulheres que falam que parece que a flor estava rasgando a região íntima. Como que vai ter flor ali? Pra que flor ali? Assim, é fantástico, sabe? E é muito lindo. Então, assim, esse seu depoimento, Rô, eu confesso que eu uso bastante. Eu acho lindo demais. E é um movimento seu, né, minha querida?
Você mergulhou mesmo, você foi, tá aí plena e maravilhosa, né? Bom dia, Dê. Bom dia, Vitor. Tenho que sair agora. Vamos lá se permitir. Isso mesmo, Rosicler. Sempre, sempre, sempre. Sim, eu me sinto muito bem, na verdade. Ai, que ótimo, Mara. Eu, na verdade, estou em foco da minha consciência e do que eu acredito. Muita gratidão. E é isso mesmo, sabe? É assim, o que eu vejo, gente, isso é o meu olhar. Então, eu não deixo de ir no médico, né? Eu faço os meus exames anuais como uma rotina, né? Eu acho que isso é necessário. Talvez fosse imprudência eu não ir, hoje é o meu interessante ponto de vista, mas eu também vou lá e faço toda a minha caminhada. E isso vai influenciando. Aí é engraçado que no caso do meu ginecologista, ele vira e fala desse jeito. Vai me falar aquelas coisas de energia, Perla? Eu, Aí ele, tá. Não, tô precisando acreditar um pouco mais, sabe, Perla? Então é muito interessante, né? E se ele acredita ou não, aí também é o caminho dele, né? Mas então é essa coisa, sabe? E é de verdade, gente, é ficar cada dia mais maravilhosa, né? Mas é bom ouvir de quem entende. Fica tranquila, Mara, não tem problema não. Fazendo a faxina na casa e assistindo a live. Ai, que ótimo, Marta, já vai limpando, já vai tirando tudo que não é legal da casa e já vai comandando para sair tudo que não é legal da sua mente, do seu corpo, né? É faxina de tudo. Cuidando da casa e da sexualidade. Muito bem, Marta. E hoje à noite aposto que você estará lá, né? No nosso aulão. Gente, então assim, dá para falar, eu acho que por uns dias seguidos, né? Do poder feminino. Mas o que eu quero que fique com vocês nesse momento? O poder que todas nós mulheres temos. O poder que todas nós carregamos. E não é aquele poder, gente, de tipo pisar nos outros, fazer gracinha, ser mais. Não, gente, é numa tranquilidade mesmo, sabe? É uma tranquilidade de olhar e falar, cara, estou fazendo o meu melhor. Se não estou fazendo, estou em busca, sabe? E com leveza, né? Reverenciando todo o nosso ser feminino que vem da nossa ancestralidade, cuidando muito bem do meu assoalho pélvico, porque, gente, não é só energético, né? Eu tenho que cuidar físico, porque perder xixi não é normal. Não, nem uma gota sequer, né? Ter dor na relação não é normal, ainda que falem que é só, toma um vinho, dá uma relaxada. Não, não é, gente. É físico. Então, cuidar no aspecto físico é necessário. Liberar o meu útero para que eu não tenha tantas dores, tantos problemas de quadril, de coluna lá na parte baixa, né? Porque a parte baixa da coluna tá ali, né? No fim do quadril, né? Cóccix, toda essa região anatômica mesmo ali. Cuidar de todo, sabe? Cuidar nessa coisa de útero mesmo, em nível de endometriose, em nível de miomas e um monte de outras coisas, né? Olha o tanto de infertilidade, né? E muita da nossa infertilidade, olhada pelo aspecto energético, é excesso de energia yang, né? E é um adoecimento, mas foi a maneira que a gente conseguiu para chegar até aqui, né? Foi a maneira que a gente conseguiu para estar aqui. E a nossa ancestralidade muito mais. Mas assim, ainda que seja assim, ó, de grãozinho em grãozinho, e se liberando, e se permitindo deixar com as nossas mães, avós, bisas e etc., tudo que é delas, né? E ir levando o que é nosso. E tipo, se eu quiser fazer da minha sexualidade um trem muito maravilhoso, eu vou fazer e tá tudo certo. E a minha ancestralidade vai ficar imensamente feliz. Se eu escolher
trabalhar o meu ventre de uma maneira que eu não adoeça mais e não precise mais carregar tantas coisas, né, no meu corpo físico, tá tudo certo e a minha ancestralidade vai ficar imensamente feliz. Então é todo esse olhar, né, mas parte da consciência, parte do que você está fazendo, de como você está movimentando. E vai vir crenças? Vai, a rodo, aos milhões. E a gente vai liberando, né? A gente vai deixando isso da melhor maneira, sabe? Então, assim, grande dica para você nesse momento. Pega agora, nesse finalzinho de live, e observa, gente, o trem tá quase caindo aqui. Eu não sei o que eu fiz no meu tripé hoje. Presta atenção em como está o seu assoalho pélvico agora. E presta ao longo do dia inteirinho. Presta atenção nas memórias que vão vir, né, nos insights que virão ao longo do dia. Porque nós falamos disso, né, por quase 1 hora. E vocês que estão, né, não são muitas, mas são as necessárias para estarem conectadas nesse assunto, vocês tipo foram as que querem olhar para isso. E vão vir memórias, vão vir sentimentos, vão vir insights. E aí, na medida